Pra mim, Cobra Kai tá virando uma mistura de Malhação com Karate Kid, e o resultado tá me lembrando bastante o começo de Power Rangers, lá de 1993. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto dessa terceira temporada. Shazukara! A terceira temporada de Cobra Kai já está disponível na Netflix e essa é a primeira temporada coproduzida entre o serviço de streaming e o YouTube. Pra quem não sabe, a série começou como uma produção original do YouTube tentando atrair assinantes pro seu serviço de streaming próprio, que acabou não dando muito certo, e com o fim do YouTube Red, a Netflix assumiu a produção de Cobra Kai e agora as duas empresas trabalham juntas para nos trazer essa obra-prima. Então, se você ainda não assistiu a terceira temporada, tome cuidado porque esse vídeo aqui tem spoilers, mas vai lá assistir, tenho certeza que você vai maratonar tudo em uma tarde, mas não se esquece de voltar aqui para conferir a nossa análise, hein? Essa terceira temporada é uma temporada que lida com as consequências, não só do que aconteceu no final da segunda temporada, com a briga generalizada na escola, mas sim de todo o Cobra Kai e até mesmo de Karate Kid. Além disso, nós temos uma compreensão maior do passado do John Kreese e entendemos como ele se transformou nessa figura vilanesca, mas vamos por partes. Depois de toda a confusão que culminou no Miguel sendo jogado pelo Rob do segundo andar da escola, o filho do Johnny se tornou um foragido, enquanto seu aprendiz pode perder o movimento das pernas. Mais uma vez o Johnny se encontra no fundo do poço e apesar de não ser na mesma proporção, as coisas também não estão nada bem para o seu rival. Daniel LaRusso abandonou o karatê, mas a sua imagem ainda é associada ao que aconteceu na escola, o que afasta os investidores e faz com que a sua concessionária perca a credibilidade, deixando bem perto de fechar as portas. Toda essa situação leva Lawrence e LaRusso a se aliarem para tentar encontrar o Rob e, por fim, mandá-lo ao centro de detenção juvenil, para que ele mais uma vez arque com as consequências dos seus atos. É basicamente esse o ponto de partida da terceira temporada e que já deixa a gente com algumas situações interessantes. Primeiro, mais uma vez nós vemos como Daniel LaRusso e Johnny Lawrence não são tão diferentes assim. Isso já havia sido mostrado nas temporadas anteriores, a gente sempre tem esses momentos em que parece que eles gostam da companhia um do outro, mas talvez por conta da rivalidade que sempre existiu, eles não se permitem se tornarem amigos, ou ao menos conversarem como dois seres racionais. Aqui, mais uma vez, esses pontos de afinidade foram reforçados, mesmo com cada um dos personagens trilhando a sua jornada pessoal. O Johnny agora teve que arcar com a responsabilidade de ter reaberto o Cobra Kai, de ter influenciado a vida dos seus estudantes e abandonado eles com a chegada do John Kreese. E o Daniel indo até o Japão tentando reconquistar a confiança dos investidores internacionais, o que foi responsável pela maior dose de nostalgia que nós tivemos nessa terceira temporada e talvez na história de Cobra Kai como um todo. É sensacional ver a Kumiko, o Chozen de volta e abre possibilidade para que vejamos o retorno de outros personagens de outros filmes. Inclusive já tem ator dos filmes antigos confirmado na próxima temporada, mas a gente já comenta isso. Pra mim foi uma grata surpresa, eu realmente não esperava uma influência tão grande do segundo filme nessa temporada. A gente já imaginou que isso pudesse acontecer, já que pelos trailers a gente viu que o Daniel ia viajar para Okinawa, e como o segundo filme se passa basicamente inteiro no Japão, era natural que a gente fosse ver alguma referência, né, alguma homenagem pro segundo filme, mas do modo como foi trabalhado, cara, realmente me pegou pelo coração. Não acho que foi gratuito, não acho que essa temporada se sustentou apenas pela nostalgia, na verdade isso não me incomodou em nada. A gente tem que se lembrar que por mais que Cobra Kai seja um sucesso hoje em dia, a saga que deu origem a essa história tem mais de 30 anos, então tem muita gente que hoje é apaixonada por Cobra Kai e nem assistiu Karate Kid. Acho importante sim relembrar a história do Daniel, até pra mostrar pro público que ele não é só um babaca como quem só assiste o Cobra Kai pode pensar muitas vezes. Ou quem assistiu How I Met Your Mother e concorda com o Barney. It's always flat. No! I hate Ralph Macchio. I hate him, hate him, hate him. O Daniel San foi o herói de uma geração, e esses episódios iniciais ajudam a reforçar essa ideia, ao mesmo tempo em que mostram pra ele que é possível sim conviver com os inimigos do passado em paz. Ainda assim, essa viagem ao Japão reforça um dos pontos críticos da série que nessa temporada podem ter desagradado ainda mais muita gente.
as conveniências de roteiro. A garotinha que o Daniel salvou em Okinawa lá em Karate Kid 2 hoje é a vice-presidente da empresa com a qual ele precisa negociar. As artes marciais são praticamente banidas depois do incidente na escola, mas basta um discurso das crianças que todo mundo já tá amando o karatê novamente. A relação entre a Yas e o Demetri, a redenção do Rock, até mesmo a recuperação do Miguel, nada disso foi inesperado, nada foi uma grande surpresa. Mas até um clichê bem utilizado faz com que o público se apaixone ainda mais pela obra. Como eu falei no começo desse vídeo, essa foi a primeira temporada coproduzida pela Netflix, e eu acho que já deu pra gente sentir um pouquinho daquela fórmula Netflix. Mas ainda assim, Cobra Kai é uma obra muito rica que já tem uma base muito bem estabelecida. Então mesmo quando alguns elementos dão uma deslizada, ela tem outros que conseguem se sobrepor a essas falhas. Então, quando as coreografias das lutas não são tão boas, a nostalgia vem, traz cenas de Karate Kid 2, traz uma trilha sonora muito forte, tem Twisted Sister pra fazer o Miguel recuperar o movimento das pernas. Quando o drama adolescente fica muito sobrecarregado, a gente tem flashbacks do passado do John Kreese que ajudam a gente a entender a sua motivação, mas não necessariamente comprar o seu lado da história. Inclusive, pra mim, o John Kreese foi o melhor personagem dessa terceira temporada, apesar de eu detestar ele completamente. Um personagem bom não é necessariamente um personagem com o qual você tem que se identificar ou torcer por ele naquela história, mas é um personagem cujas ações fazem sentido com o que foi construído pra ele e que faz a história andar. Aqui a gente vê como o Kreese não era no seu cerne um cara mau, mas as consequências da vida fizeram com que ele fosse pro lado da vilania e ele abraçou isso completamente. É basicamente o que fizeram no filme do Coringa. Particularmente, eu não consegui me identificar, eu não consegui comprar esse barulho. A gente tem que se lembrar que na cabeça de todo vilão, ele é sempre o herói da história ou ele é um injustiçado, mas no caso do John Kreese, a gente tem décadas de filmes em que ele tenta destruir o Sr. Miyagi e o Daniel San das maneiras mais mirabolantes e inescrupulosas possíveis. Então não é uma temporada de flashback que vai me fazer mudar de ideia. Ele não tá buscando redenção, ele não quer ser uma pessoa melhor, como a gente vê o Johnny Lawrence se esforçando pra isso, ainda que da sua maneira. Então ele realmente vem pra ser essa figura que representa o mal que vai levar os dois antagonistas, os dois coprotagonistas, a se unirem para enfrentar um inimigo em comum. Cobra Kai é basicamente Batman vs Superman de Karate Kid, e o John Kreese é esse vilão que nós amamos odiar. O Zack Snyder, não. Não chega no mesmo nível, é claro, mas eu tive um pouco desse sentimento com o Hulk e com a Tori. Eles estavam seguindo por caminhos sombrios demais, eu já não estava concordando com nada que os personagens estavam fazendo, mas era natural, dentro da história que foi construída para eles desde o começo de Cobra Kai, chegar nesse momento era um caminho natural, inclusive o modo como a história de cada um deles termina ali, o Hulk tendo a sua redenção, a Tori abraçando completamente os ensinamentos do Cobra Kai do Chris. Então é tudo muito natural, tudo faz muito sentido e isso faz a história andar pra frente. O que não aconteceu com o Robbie. Nas temporadas anteriores, o Robbie já era esse personagem que eu não gostava, mas que fazia a história andar. Ele foi o centro de atenções do Johnny, do Daniel, da Sam, do Miguel, então era um personagem importante pra trama. Aqui, ele foi completamente esquecido, literalmente. Tinha às vezes que eu nem lembrava que ele tava nessa temporada, igual a Aisha e o Arraya que realmente saíram da série. Eu até entenderia o final do Robbie, com ele se sentindo traído pelo pai, pelo Daniel e se aliando à única pessoa que ele acha que não foi ruim pra ele, que não foi má pra ele, uma figura que não foi ruim pra ele, se essa fosse a primeira aparição do personagem, se a gente já não tivesse visto tudo o que aconteceu com ele. Ele já tinha se sentido traído pelo pai e mesmo assim eles se reaproximaram, ele mesmo já tinha vacilado com o Daniel e no final das contas percebeu que precisava fazer as pazes com ele, então tudo que a gente viu sendo construído ao longo de 2 temporadas parece que foi simplesmente ignorado nessa terceira. É claro que é toda uma situação traumática, você passar pelo que aconteceu na escola, você ter que fugir, você ser capturado, se sentir traído, se sentir abandonado. Mas o Robbie não percebeu que tudo o que estava acontecendo era uma consequência dos seus próprios atos. Ele não lidou com a consequência do que ele fez. É como se o personagem não tivesse evoluído nessa temporada. Diferente do que aconteceu com o Kreese ou com
a Tori, mesmo uma evolução pro lado sombrio, né, mesmo uma evolução que a gente pode não concordar com os atos, ainda mostra que o personagem tá sendo desenvolvido. No caso do Rob, não deu pra sentir nada disso. E todo aquele núcleo ali de centro de detenção juvenil não fez sentido nenhum, mano. Os caras fazendo bullying com ele, no final das contas não sou dedo duro e aí, mano? Só se esse personagem não retornar, se não tiver mais alguma coisa a ver com a história do Rob, tudo que aconteceu aqui realmente foi completamente descartável. Isso quase aconteceu com a Sam. Eu senti também que ela tava bem apagada nessa temporada. Vi até muita gente falando que ela tava chata nessa temporada, mas nesse caso a gente tinha uma personagem sofrendo com estresse pós-traumático. De certa forma, ela já se sentia culpada pelo que aconteceu com o Miguel. Depois ela tentou acabar com essa história de uma vez por todas e colocou seus amigos em perigo mais uma vez. Então ela tava completamente transtornada, ela tava completamente travada. Então muita gente tá falando que ela tava chata, mas eu acho que era realmente isso, uma personagem passando por um distúrbio mental que a impedia de levar uma vida normal. O que eu achei engraçado foi a superação desse trauma com o retrato do Sr. Miyagi sendo quebrado. Ela viu a casa dela sendo invadida, destruída, os amigos apanhando, mas foi a foto caindo no chão que, agora você foi longe demais. Mas é Cobra Kai, é Karate Kid, essa é literalmente a herança do Sr. Miyagi, então faz sentido a gente ter esses momentos. É engraçado, é clichê, mas faz sentido. E também faz sentido a gente falar da Santíssima Trindade de Cobra Kai. Começando pelo Miguel, que pra mim evolui muito a cada temporada. Ele foi pra um caminho ali que eu não gostei muito na segunda, mas voltou pro lado do bem, e eu acho ele muito necessário pra evolução do Johnny. É claro que a gente vê isso desde a primeira temporada, mas cada vez mais a gente vê como ele é importante pra vida do Johnny, como o Johnny é importante pra vida dele. A mãe dele também é uma personagem muito rica, muito interessante, que dá mais profundidade não só pro Miguel, mas também pro Johnny. Então ele traz uma carga dramática muito grande. Ele é basicamente o Daniel LaRusso, né, dessa nova geração. Ele é o Daniel San dessa nova geração. Então a gente acompanhou toda a transformação dele, do moleque que sofria bullying na escola pro moleque que passa a fazer bullying na escola e depois ele entende que não é assim que as coisas funcionam. Então o Miguel, ele tem uma jornada muito legal, é realmente o protagonista, é realmente uma jornada do herói que ele tá trilhando, e é muito bacana porque o ator tem uma entrega absurda, o mariduenha, né? O moleque manda bem demais, cara. Então eu realmente tô torcendo pra que a gente tenha um final doce, cara. É isso que eu quero ver, sabe? Eu quero ver Johnny e Daniel se abraçando, e Miguel com Sam, e o Rock sendo fodão de novo na escola, porque, cara, Karate Kid é isso. Karate Kid é um golpe da garça na nossa nostalgia, no nosso coração, e isso está sendo construído de maneira maravilhosa, graças ao Miguel também. Mas já que a gente falou do Johnny, vamos pra ele também. Quando chegou nessa terceira temporada, eu até já tava me perguntando, né? Eu acho que essa temporada não vai ser tão focada no Johnny, porque a gente já viu muito da evolução desse personagem, né? Como eu falei, o protagonista é o Miguel, né? Essa relação entre Miguel, Johnny e Daniel, né? Que fica permeando tudo que acontece em Cobra Kai, mas a gente basicamente já viu tudo o que aconteceu com o Johnny, o que eles vão explorar nessa temporada. E a gente teve o retorno da Ali pra fazer isso de uma maneira primorosa. Tinha muita gente que nem lembrava que era Elizabeth Shue de The Boys que interpreta a Ali, mas foi muito legal o modo como a personagem retornou. Não foi nada inesperado, mais uma vez, né? O final da segunda temporada já tinha deixado bem claro que ela estava voltando, mas o modo como isso foi trabalhado foi bem legal. Em vez de reintroduzir a Ali, talvez como um novo foco de disputa entre Johnny e Daniel, ela veio justamente como o contrário. Por ser uma personagem que fez parte da formação de cada um deles, que acompanhou, né, o desenvolvimento deles, e claro, foi uma fase muito importante para eles se tornarem quem eles são hoje, a Ali é uma figura de respeito, tanto pro Daniel quanto pro Johnny. Então várias das situações em que a gente ficava, porque eles só não conversam, porque eles não resolvem isso, como eles não percebem que são tão parecidos, foram colocadas ali pela Ali, e eles reconheceram. Eles precisavam de um olhar de uma pessoa de fora, mas que ainda fosse respeitada e admirada por eles, para perceber que sim, realmente, eles podem deixar essas diferenças de lado e conviver em paz. Que é o que a gente vê no final dessa temporada, quando os dojos se unem para enfrentar o Cobra Kai no torneio de artes marciais. Inclusive, é por isso que o último episódio é intitulado 19 de dezembro, porque essa é tradicionalmente a data em que acontece o torneio. Enfim, como eu mencionei, essa foi a minha temporada favorita de Cobra Kai, mesmo já sentindo um pouco da fórmula Netflix no desenvolvimento da história.
Algumas coreografias estavam muito falsas, outras foram excelentes. Alguns personagens foram trabalhados de maneira desinteressante, quase jogados para escanteio, mas outros personagens brilharam e mesmo sendo vilões você quase torceu para eles. A nostalgia foi colocada no nível perfeito, os momentos de emoção, os momentos de superação, a relação entre Johnny e Miguel que mais uma vez foi estabelecida de maneira primorosa, o retorno de personagens que nós já conhecemos. Eu senti também uma melhora absurda no nível de qualidade das imagens, né? Melhorou bastante a captação das imagens. Então, por mais que ainda possa aparecer uma novelinha com karatê, é uma puta de uma novelinha com karatê muito bem executada, que aquece os nossos corações, e quando uma produção consegue despertar esse sentimento dentro da gente, é muito difícil a gente não querer exaltar ela o tempo todo. Ah, e quem eu falei de personagem de filmes antigos que tá voltando, o ator Thomas Ian Griffith, que viveu o grande vilão de Karate Kid 3, Terry Silver, já foi confirmado na 4ª temporada. Se você não conseguiu pegar essa referência ou não conhece, o Terry Silver foi aquele amigo salvo pelo John Kreese na Guerra do Vietnã e ao lado do John foi um dos fundadores do Cobra Kai. No 3º filme, ao lado do Karateka Barnes, né, que é o bad boy do karatê, ele inferniza a vida do seu Miyagi, do Daniel LaRusso, tentando fazer com que eles percam o torneio e o John Kreese e o Cobra Kai recupere a sua glória. E agora eu quero ver como vai ser o retorno dele, torcendo também pro Barnes também retornar, que vai ser uma figura que vai deixar o Daniel, ó, desesperado. Tão rolando umas teorias aí de que, cara, o Silver pode ser o pai do Miguel, e eu fico, mano, eu não vejo como isso pode funcionar. Primeiro que o Terry Silver já tem uma mitologia estabelecida, né, dentro da história de Karate Kid. Fora que a mãe do Miguel veio fugida do Equador com a sua família, e o personagem não tem ligação nenhuma com o país, né? Ele era um empresário do ramo da indústria nuclear, então eu não vejo como eles vão fazer essa história encaixar pra ele ser o pai do Miguel. É muita forçação de barra. Eu, pelo menos, não acho que tenha qualquer interesse, nem mesmo seria interessante pra série se ele fosse o pai do Miguel. Mas vamos ver, né? Às vezes, quem sabe? Como eu falei, a Aisha e o Araya não retornaram nessa temporada simplesmente porque os produtores não sabiam o que fazer com eles, os roteiristas não sabiam como trabalhar com esses personagens nessa temporada. Então aquela história de que a Aisha tem um problema de saúde, não podia gravar, não é real. Eles realmente não sabiam o que fazer com os personagens e falou, cara, já não sabemos o que fazer com o Rob, então vamos deixar esses personagens em stand-by por um pouquinho, mas existe a possibilidade deles retornarem na 4ª, na 5ª, enfim, nas próximas temporadas, né? Os roteiristas falaram que tinham pensado a história de Cobra Kai para 5 temporadas, mas existe a possibilidade de expandirem para séries spin-offs ou, é claro, continuarem fazendo a série aí por quanto tempo for interessante contar essa história. Eu só sei que o ano mal começou e eu já tô morrendo de ansiedade para ver a 4ª temporada de Cobra Kai, lembrando que a produção começa ainda em 2021. Mas e você, o que achou da 3ª temporada da série? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok, a gente falou curiosidades de Cobra Kai lá no nosso TikTok, e me segue também no Instagram, @MaidanALH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Mas realmente foi uma dose, meu Deus do céu, me perdi inteiro. Ah! Ó, não é a moto, foi a moto, não fui eu que me embananei não, foi a moto.